Por um instante. Kelly, vem pra cá, amor. Minha esposa, como eu, já é a segunda geração, porque sua mãe se converteu primeiro. Ela, como eu, tem o privilégio de ver a terceira geração servindo ao Senhor. E eu creio que ao longo dos anos, o que Deus mais quer é que a gente não apenas se multiplique como igreja, mas que a gente levante famílias que vão reproduzir e transmitir um DNA de compromisso. Eu queria chamar meu pastor. Pastor Eibe, está por aí? Tinha visto ele ali no cantinho. Uma das coisas que me inspira não é apenas a família que o pastor Eibe tem, é a família onde ele se criou. Os pais dele e dos irmãos eram herdeiros de uma boa fortuna nos Estados Unidos e abriram mão de tudo para vir ser missionários na Amazônia. E criaram filhos que amam o Senhor. Todos os filhos foram para o ministério. Um deles já está com o Senhor, mas todos os filhos serviram a Deus. André, pode vir também, por favor. Todos serviram a Deus no ministério. Todos os netos, os que já estão aí com idade, servindo a Deus no ministério. Tem a nova geração agora dos bisnetos chegando. Irmão, é lindo demais. E acredito que o que a gente precisa, como eu falei, não é só informação, é referência. Então, eu já consegui olhar na família onde o Eibe foi criado a referência. Eu consigo ver naquilo que ele está reproduzindo referência. Eu tenho certeza que não vai ser diferente na vida de cada um dos filhos. Não torço só pela sua filha, casada com meu filho, mas a gente consegue ver isso. E eu queria que a gente pudesse ter uma conversa. Acabei ficando com um pouquinho menos de tempo do que eu queria. E eu queria que, de alguma forma, não só eles pudessem falar. Eu queria chamar meus filhos, queria que o Israel e a Priscila viessem e a Alissa também para cá. E ainda que de forma concisa, Eibe, eu queria que você falasse alguma coisa do que foi a forma como você foi criado e esses valores que vieram junto. Olha, a sua palavra foi tão forte, né? Porque e as palavras têm sido durante essa conferência, porque realmente é justamente isso. Meu pai dizia assim: eu não quero ser nem como Noé, nem como Davi, porque o Davi conquistou o mundo, mas perdeu a sua família. E Noé ganhou sua família, mas perdeu o mundo. Ele falou: eu quero poder conquistar o mundo para Jesus, mas sem nunca perder a família, né? E meu pai sempre dizia: que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Então isso é tão precioso. Eu acredito demais nisso. Desde pequeno, eu via meu pai chorando pelas almas perdidas e chorando por nós, porque desde a fé que meu pai tinha, ele levantava 3h30 toda manhã para orar, e a oração que ele repetia diariamente era que toda a descendência dele, não somente desde a sua infância, seguisse a Jesus, mas que servisse ao Senhor, que se tornasse totalmente envolvido na obra. E que está acontecendo agora, já tem uns bisnetos dele, né? E é lindo ver isso acontecer mesmo, é uma inspiração. Tem uma história que eu conto algumas vezes quando estou falando de educação de filhos, que nós como pais precisamos inspirar realmente os nossos filhos a amarem Jesus de uma forma prática. E o pastor Melvin, eu não tive a honra, né, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas eu amo muito. Um dia na eternidade vou dar um abraço bem apertado nele. Eu também. Mas né, o Eibe e os irmãos, eles achavam que o pai dele era um anjo, gente.
E eu queria que o pastor Eibe contasse pra gente, quando eles eram crianças, eles tinham essa suspeita, devido assim, a forma, eles nunca viram o pai dele falar alto com a mãe dele. Eu falei, os nossos filhos nunca tiveram essa suspeita de que a gente era anjo. Sempre souberam que nós somos bem de verdade. Mas o Eibe, junto aos irmãos, eles tinham, e eu ouvi essa história, né? E eu escutei tanto do pastor Melvin, de quanto ele falava sempre em amor, né? E hoje, quando a gente vê o Eibe refletindo isso, porque também ele nos inspira com esse lado amoroso, com esse lado, né? O temperamento dele, eu nunca diria que ele é um colérico, porque ele é o colérico mais controlado pelo Espírito Santo que eu conheço, né? E eu tenho certeza que essa postura do pai dele pode influenciar. Então eu queria que você contasse pra gente como era essa, por que vocês desconfiaram que o pai de vocês era um anjo? Amém. Alô, alô, alô. Amém. Alô. Sim, então o que aconteceu foi o seguinte, eu quando era pequenininho aprendi, né, que anjo não peca, porque se pecar ele vira demônio, é expulso do céu, né, vira demônio. E anjo é perfeito. E também eu aprendi, porque a Bíblia ensina que anjos podem se disfarçar de seres humanos e que estão entre nós. A Bíblia diz isso, que alguns, tendo até dado hospitalidade para alguém, ajudou uma pessoa pobre, sem saber estava ajudando um anjo de verdade que estava disfarçado de ser humano. Eu aprendi isso desde pequeno. E eu pequenininho, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, eu coloquei uma coisa com a outra. Será que eu conheço algum anjo disfarçado de ser humano? Anjo não peca. Pronto. Pensei que eu tinha descoberto o século. Meu pai é um anjo. Eu nunca tinha visto, né, meu pai fazer nada errado. Nunca vi. Então, até discutir com minha mãe, ele nunca discutiu, pelo menos não na nossa frente. Eu nunca vi. Se foi atrás das portas fechadas. Então, um dia eu falei, eu vou pegar meu pai agora. Vou pegar meu pai. Aí quando estava só nós dois, eu falei, pai, responde sim ou não. O senhor é um anjo? E eu tinha certeza absoluta que ele ia dizer, meu filho, como você descobriu? Meu filho, olha, não conta para ninguém. Eu já estava preparado a dizer, fique tranquilo, pai, vai ser um segredo entre você e eu, entre o senhor e eu. E não vou contar para ninguém, vai ser um segredo só entre nós dois. Eu tinha certeza, né? E quando ele falou, não, eu falei, pai, será que é a primeira mentira que eu vou ele contar? Aí ele disse, não, meu filho, anjos não são casados, eu sou casado com sua mãe. Ele me convenceu. Eu vi Israel falar outro dia algo a respeito de perguntaram para ele o que é ser filho de pastor. E você deu uma resposta que eu achei muito interessante, que merecia ser falada aqui. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, você não sente muita pressão por ser filho de pastor? E ser filho do Luciano, não é pressão demais? Como você lida com a pressão aqui? Eu dizia, gente, eu não tenho muito tempo, não sobra muito espaço para lidar com a pressão de ser filho do Luciano, ser filho de pastor, porque eu tenho que lidar primeiramente com a pressão de ser filho de Deus. A barra aqui não podia ser mais alta. Nós aprendemos em casa. Eu acho importante a gente mexer nisso, porque de alguma forma às vezes a gente é levado a acreditar que nós que decidimos servir a Deus é muito difícil para a nossa família. Eu, por exemplo, eu não era nem um pouco empolgado de ser filho de pastor, porque havia todo um formato e um sistema e uma maneira de trabalhar, onde se abandonava a família para fazer mais a obra de Deus. Então, era parte de um ensino que diz, não, você tem que sacrificar pelo bem maior. E a gente se sentia tão sacrificado que dava um desgosto. Nós tomamos uma decisão de não replicar o erro para a próxima geração. E uma das coisas que eu mais sou grato a Deus foi porque eu vi meus filhos inúmeras vezes fazer a declaração, como é bom ser filho de pastor. Mas a gente procurou nunca, de forma alguma, passar a mensagem de que eles são trocados pelo ministério, né, de que eles são prioridade. Aliás, a gente procurou levá-los a amar o reino de Deus de tal forma e de tal maneira que às vezes a gente tinha até que segurar a onda deles. Uma vez Israel falou para mim, pai, e aquela nossa ovelha? Eu falei, nossa caramba, a ovelha é minha, eu que sou o pastor, você não é pastor dela, ela não é ovelha sua. Foi mal, né? Tipo assim, estou entrando demais. A Kelly uma vez começou uma conversa com a discípula no telefone, enquanto ia deixar a Lissa
na escola de música. E a conversa foi até um ponto, e de repente a Kelly falou, olha, não posso continuar a conversa agora, minha filha está no carro, eu vou deixá-la aqui na aula e daqui a pouco a gente fala. Quando terminou a aula, 1 hora depois, a Alissa voltou para o carro, e ela entrou e já falou, e aí mãe, como é que resolveu? A Kelly falou, Lissa, você não pode se meter na vida dos outros. Ela falou, não, só estou pegando daquela primeira parte que ela sabia que eu estava ouvindo. Como é que resolveu? E ela olhou e falou, mãe, você tem que entender que um dia eu como você, também você pastor, e eu tenho que estar sendo treinado. Então assim, a gente viveu o oposto, que até segurar a onda, mas algumas escolhas foram feitas. Eu me lembro de um dia que nós estávamos saindo em família, e o telefone tocou na hora que nós entramos no carro. A gente ia para o shopping, comer junto e pegar um cinema. O telefone tocou a hora que eu entrei no carro. Quando atendo o irmão, pastor, pelo amor de Deus, preciso falar com o senhor. Eu falei, olha, eu não posso agora. Ele falou, não, mas é muito sério e urgente. Acabei de ter uma briga seríssima com a minha esposa. Nosso casamento chegou ao fim, nós vamos separar e eu preciso falar com você. Eu falei, olha, eu tenho um compromisso agora, eu não posso. Eu lembro que era o final da tarde da segunda-feira. Falei, amanhã, terça de manhã, eu te dou o primeiro horário de atendimento, mas agora eu não posso. Pastor, o senhor não está entendendo o problema. Eu falei, você explicou o problema. É que eu não posso te atender agora que eu tenho um compromisso. Falei, amanhã, se você achar que é muito urgente, eu troco meu horário da oração. Então você aparece mais cedo no meu horário da oração, eu oro no horário que eu te atenderia, mas hoje não dá. Ele do outro lado da linha me pergunta, o que é tão importante que o senhor não possa me atender? Eu falei, irmão, minha carne está com vontade de dizer, não é da sua conta. Mas eu vou te falar, eu estou indo com a minha família para o shopping. Ele, o quê? Falei, shopping center. Nós vamos comer junto na praça de alimentação, nós vamos pegar um cinema, nós vamos se divertir. E ele do outro lado ficou indignado. Ele falou, meu casamento está acabando e o senhor vai para o shopping? Eu falei, é por isso que o meu não está. Ele desligou o telefone na minha cara. Confesso que algumas vezes durante o filme eu orei por ele. Mas eu decidi, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás, porque a gente começa a trocar o que é importante pelo que é urgente, né? Aí o dia seguinte, ele não apareceu no horário da oração, não apareceu no outro que eu falei, liguei para ele. Falei, irmão, você não apareceu conversar, não precisa. Falei, larga a mão de ser ignorante, rapaz, vamos conversar. Ele falou, não pastor, estou falando sério, não precisa. Falei, ontem seu casamento estava acabando, hoje não precisa. Ele falou, pois é pastor, deixa eu te contar. Fiquei com tanta raiva de você ontem. Acho que eu fiquei com mais raiva do senhor do que eu estava da minha esposa. E eu tinha que falar mal de você para alguém, não tinha ninguém em casa, então quebrei o código de silêncio e falar mal de você para minha esposa. E falei para ela, você acredita que o pastor, em vez de querer atender a gente, salvar o nosso casamento, disse que não podia, porque tem que ir para o shopping com a família? E aí, nessa hora, os inimigos viram aliados. O quê? E graças a Deus ajudei eles a voltar a conversar. Mas de repente que ela parou, a esposa, e falou assim, mas se a gente tivesse priorizado nosso casamento, nossa família desse jeito, a gente teria chegado nesse ponto? Ele disse que ele ficou quieto, baixou a cabeça, ele falou, pior que não. E acabou que eles acabaram voltando a conversar, né? Tiveram lá o seu momento de arrependimento, de conserto. Falei para Deus, te devo essa para sempre. Mas nós tivemos que tomar algumas decisões que eu quero encorajar vocês também tomarem. André, eu sei que você, como a Kelly, e eu vejo isso muito forte nas duas, tiveram um papel lá em casa. Às vezes a gente, os maridos e pai, levam um crédito maior do que deveria por causa de vocês, né? Eu queria que você pudesse falar alguma coisa, né, a respeito não só do que você viu nessa família que você entrou, mas daquilo que a gente viu você colocar na vida dos filhos, né? A gente acompanha a Priscila de perto e a gente é muito grato por toda essa criação e pelo seu bom trabalho. Nós vamos ser gratos para sempre. Uma coisa que você mencionou primeiro, né? O que eu vi na família do Eibe. E uma coisa que, assim, eu lembro sempre. O meu sogro, a minha sogra já tinha ido estar com Jesus. E já no final da vida dele, ele passou um tempo morando lá em casa. Ele ficou 3 meses lá em Fortaleza e ele já estava com câncer de próstata. E um dia a irmã do Eibe estava lá conosco também e ela queria fazer umas compras. E o Eibe ia dirigir e nós íamos com ela para fazer as compras e meu sogro ia ficar em casa sozinho.
E nós tínhamos uma secretária que estava lá em casa também, limpando a casa. E o meu sogro estava sentado numa cadeira e estava cochilando. E a secretária falou, pastor Melvin, por que o senhor não vai deitar um pouquinho? Ele falou, eu acho que eu vou deitar mesmo. Quando ele foi deitar, ela ainda continuava limpando, né? E aconteceu algo interessante, porque nós demoramos bastante e já era de noite. E quando nós chegamos em casa, ele estava lá fora, sentado numa cadeira. E nós ficamos assustadas, porque o senhor está sentado aqui fora? Ele falou, enquanto eu estava descansando, a empregada estava limpando. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso não é uma armadilha do diabo? De eu estar sozinho em casa com essa mulher? E o diabo não vai usar essa mulher? 85. Ele 85 anos com câncer de próstata, né? E ele falou assim, será que o diabo não vai usar essa mulher para me terminar mal a minha vida? Eu não vou fazer isso. E ele rapidamente levantou e ficou sentado por horas lá fora, esperando a gente chegar. Aquilo para mim, eu fiquei muito marcada, porque assim, ele escolheu, né? Ele fez uma escolha, eu não vou terminar mal. Porque a gente vê tantas pessoas que começaram bem, temiam a Deus, e quando chega no fim da vida, não dão um bom testemunho. Mas ele tinha aquilo no coração dele, eu vou dar um bom testemunho, eu vou fazer as escolhas certas até o final da minha vida, né? E não vou dar margens para o diabo usar a minha vida, né? Para entrar um pecado tão horrível, dele cair, né? Com alguma coisa com a secretária, né? Mas era esse cuidado, ele tinha muito esse cuidado mesmo. Uma coisa, quando o pastor Luciano estava falando que a gente procura fazer lá em casa, e um dia desse eu vi a Priscila falando, era conversar. Conversar muito com os nossos filhos, né? E eu gosto muito, muito de fazer isso. Nós só temos o Daniel agora, e toda vez que eu levo ele para a escola, às vezes a gente chega 10 minutinhos antes de entrar, e ele fala assim, mãe, vamos ficar aqui no carro conversando. Né? Então, assim, é uma coisa que assim, eu acho que é muito importante sempre estar conversando com os filhos. Conversando de uma maneira que eles vão gostar, assuntos que eles vão gostar. Eu lembro a Priscila, a gente às vezes ia para o shopping, e ela passou aquela fase da adolescência, né? E meninas gostam de estar experimentando roupa, essas coisas. E a gente ia para o shopping, né? E eu falava, pode pegar todas as roupas. Então ela entrava numa loja de departamento e a gente enchia sacolas. Eu ia lá para o espelho, né? Com ela dentro do provador. E ela tirava foto, colocava roupa, tirava foto, colocava roupa, né? E depois a gente não comprava nada, devolvia as roupas, né? Mas era algo que eu sabia que era divertido para ela, né? Então, assim, também com um dos nossos filhos... Quer dizer que dá para divertir mesmo sem ter dinheiro, né? Um dos nossos filhos também eu levei para uma exposição de games, né? Eu, assim, se tem uma coisa que não me interessa é games, de videogames, né? E eu levei, né? Então a gente procurava conversar bastante e fazer coisas que eles também gostavam, que era interessante para eles. Eu acho interessante que quando a gente vê um cartaz assim, de banco, né, com uma família perfeita, tem uma grama, um cachorro, uma banca, todo mundo sorrindo. E isso, gente, custa bem barato, né? A gente consegue viver essa realidade. Eu acho uma coisa bem importante que a família do Eibe também nos ensinou é o culto doméstico. Quando a gente reúne toda a família, né, para cantar, adorar Jesus juntos e compartilhar a palavra. E quando nós aprendemos isso com eles, a gente começou a reproduzir na nossa casa. E cada dia era um que dava uma pregadinha, assim, né? O Israel aprendeu lá, que hoje ele tem um canal no YouTube que ele fala, vamos dar uma pregadinha. Eles treinaram desde pequenininhos nessas reuniões que a gente fazia. E tinha algumas, eu lembro de algumas ocasiões que eu e o Luciano ficamos até com vontade de anotar as palavras deles para a gente pregar mais tarde, em alguma oportunidade. Porque eles traziam pérolas, assim, porque Deus fala com as crianças, Deus fala com todos que se dispõem a ouvi-lo. E é aquela coisa de a gente sentar, nós já tivemos alguns cultos domésticos junto com as famílias, né, as famílias unidas, e é a coisa mais especial. E são coisas muito simples. Se não tem ninguém que toca, dá para ligar um CD e cantar todo mundo junto, cantar sem nenhum instrumento, né, mas fazer essa questão da adoração, do culto
algo que faz parte do nosso DNA, do povo de Deus, a nossa história, adoração, palavra, tem que estar tudo misturado, tudo junto, né? Então isso é muito legal. Eu acho que isso foi uma coisa que eu vi em famílias que eu admiro. Eu lembro que uma vez visitei uma pastora que tinha versículos, eu nem tinha filhos ainda, e os versículos eram colados na altura dos olhos das crianças e eram meio escritos e meio desenhados, né? Então era, escondia tu, aí tinha uma biblinha, palavra, no meu, desenho de um coração, para não pecar contra ti, e eram assim versículos todos ilustrados. E eu, quando os meus filhos nasceram, começaram a andar pela casa, eu já fiz os versículos e copiei, colocava na geladeira, na parede, no quarto deles. Então, as boas ideias a gente pode copiar, aprender com as pessoas que estão fazendo bem, e fique de olho. Uma coisa que para mim foi bem importante também, sempre que eu vi uma família funcionando legal, eu perguntava para essas mães e pais, o que vocês fizeram? Como vocês educaram? E a gente colheu muitas pérolas, né, com pessoas de Deus, assim, que eram referências para nós, e vale a pena a gente copiar quem está dando certo, amém? Falando da questão dos versículos, que é bíblico, pais, inculquem a palavra nos seus filhos. Outro dia alguém falou para mim, isso para mim é uma lavagem cerebral. Eu falei, mas é? Eu falei, agora você não quer fazer a sua e deixa o mundo fazer na cabeça dos seus filhos? Porque alguma lavagem vai acontecer aí. A questão é quem está lavando. Falei, nós vamos fazer a lavagem com a palavra, nós vamos fazer isso mesmo, é nossa responsabilidade. Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não é bem que eles são só teus. Eles te foram confiados por Deus. E um dia você vai estar diante dele para responder o que é que você fez com aquilo que ele te confiou. Eu sei que o Israel está tentando falar algo, talvez a Alice ainda queira falar algo, e nós estamos perto do fim. Mas eu queria dizer justamente que isso foi uma parte muito importante, eu acredito, da nossa criação, que a gente experimentou dentro de casa. O Evangelho não era uma atividade no final de semana, a gente via a empolgação dos nossos pais. Nesses cultos domésticos a gente experimentava isso. Aquela mesma paixão, aquela mesma devoção, a gente experimentava a presença de Deus em casa. E não só nesses momentos de culto, né? Eu acho que uma das coisas que eu admiro demais no meu pai é a profundidade bíblica que ele tem. Estava olhando agora... Acho muito importante também, todos nós colocamos isso em prática mesmo, explicar para os filhos por que estamos falando aquilo, né? Porque isso ajuda a virar um time, não uma guerra lá dentro. Olha aí. Uma coisa que, tá ligado? Uma coisa que me marcou muito também é que às vezes as pessoas falavam, ai, como é que você sente? Teu pai faz tanta coisa e tal. Eu falava, ué, gente, mas eu nunca me senti como a segunda opção, eu sempre me senti uma prioridade. Isso já é um exemplo, então eu acho que a coerência é muito importante, porque quando você apresenta Jesus de uma forma verdadeira, quem está ali recebendo aquela comunicação vai saber se aquilo que você está falando é verdade. Porque eu sempre vi meus pais falando como Jesus era bom. Mas nas escolhas do dia a dia, eu também vi eles escolhendo Jesus. Porque se eles só tivessem falado, Jesus é muito legal, mas não lessem a Bíblia, não orassem, aquilo não ia fazer sentido para mim. Mas porque eu via eles investindo tempo nisso, gerou uma curiosidade tão grande no meu coração, que proporcionou um ambiente onde eu pude ter a minha própria convicção de quem Deus é. E eu acho que isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja só porque os pais vão, porque a família vai, mas a gente tem que ter a nossa própria convicção de quem Deus é. Sabe, um dia os seus filhos vão crescer, eles vão estar fora de casa, e aí? Isso vai continuar? Eles vão poder passar isso para a próxima geração? Então, acho que é muito interessante quanto vocês puderam nos proporcionar esse ambiente. Muitas vezes a gente estava em conferências do Dons do Espírito Santo, a gente orava junto, eu vi milagres desde pequena, e não era só da boca do meu pai algo, eu estava orando falando, Jesus, por favor, cura essa pessoa, Jesus fazia. Então, eu tenho a minha convicção de quem Deus é, eu sei o que Ele pode fazer, e nada vai mudar isso, porque eu vi, eu sei. Então é muito interessante, sabe, você poder gerar esse ambiente, de orar para que eles tenham a própria convicção. É isso. Meu pai repetia a frase que tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho, a menos que você o leve a ter uma experiência, o conduza ao Senhor, o instrua. Agora, por mais que a gente tenha que ter um posicionamento firme, se necessário for, a gente decidiu criar nossos filhos pelo estímulo e não pela imposição. Eu nunca precisei dizer vai por bem ou vai por mal, né? Aliás, até um tempo atrás a gente tinha 4 cultos e a Kelly chegava a implicar com a Alissa, dizendo, você não vai nos 4 cultos, você tem escola amanhã cedo. A gente, às vezes, tinha que posicionar e bater o pé para não estar em tudo, né? Às vezes saía com eles
em alguns lugares onde a gente tentava. O Israel, quando tinha 9 anos de idade, um dia ele falou para mim: pai, quando for pregar nesses lugares legais, tipo que tem praia, marque isso nas nossas séries de escola, poxa, leva a gente junto e pensa na sacada boa, né? Eu lembro de uma ocasião que a gente estava num evento em Porto Seguro, né? O irmão falou: pastor, a gente não tem condição de trazer sua família, mas se eu tiver milhagem, eu consigo uma cortesia aqui no hotel de frente para o mar, assim assado. Levei a família toda. Então eu dizia: gente, eu vou pregar à noite, durante o dia nós estamos juntos. Só que chegou a primeira noite, eu estou lá me arrumando para ir para o culto e vejo ele se arrumando. Falei: o que vocês estão fazendo? Não, a gente está se arrumando. Falei: eu sei, mas por quê? Nós vamos com você. Eu falei: não vai não. Porque a minha cabeça pensou no ambiente de privação que eu cresci. Eu nunca entrei no hotel desse. Eu falei para eles: olha a praia, olha a piscina. Ele falou: pai, esse negócio continua amanhã. Nós queremos curar os enfermos com você hoje. E aí que eu percebi a bobagem que eu estaria fazendo em querer que eles ficassem, né? O nosso maior tesouro é levá-los a estar em Deus. E é muito gostoso, né, ver os filhos crescendo no temor do Senhor. Uma coisa que eu aprendi com meu amigo Marcelo Jamal, quando ainda nem tinha filhos. Ele hoje é pai de gêmeos. Mas um dia ele falou de como o pai de Sansão, né, Manoá, ora ao Senhor dizendo: ó, aquele anjo que apareceu para minha esposa, dizendo que nós vamos ter um filho, eu quero que ele volte e tenha uma conversa comigo. Eu quero saber como nós temos que criar essa criança. Pais precisam ter a percepção de que os filhos têm um destino profético e de que eles são os responsáveis por encaminhá-los. Então eu queria falar uma segunda coisa, né? Lá em casa eu baixei uma portaria para os dois, Israel e Alissa: não pode namorar antes dos 18. Todo dia alguém me falou: onde é que está na Bíblia que não pode? Eu falei: não, a Bíblia manda obedecer os pais. Se fosse para obedecer só a Deus, não precisava mandar obedecer os pais. Mas tem que obedecer o que Deus falou e tem que obedecer o que o pai fala. Então, o pai decidiu que não namora antes dos 18. E eles vão ter que obedecer o pai. Agora, qual o motivo do pai baixar a regra? Em primeiro lugar, o pai decidiu viver isso. Lá atrás, eu tomei a mesma decisão na minha adolescência, porque eu queria primeiro entender o propósito de Deus para mim. Alguém me disse que o casamento não era só união de pessoas, não deveria ser, mas uma união de propósito. Falei: então, enquanto eu não entendo nem o meu propósito, como é que eu escolho a pessoa com que eu vou passar o resto da vida? Né? Então, os 18 era o mínimo, não quer dizer que já podia. Quer dizer, enquanto não entender o propósito e não achar alguém compatível com o propósito, sem chance. Né? Então, nós baixamos o decreto lá em casa. Agora, o Israel tinha 11 para 12 anos de idade quando conheceu a Priscila. Na primeira vez que eu vi os dois conversando, eu falei para Kelly: escreve, esses dois vão casar. Não me pergunte como, parece que eu sabia. Difícil foi ficar 7 anos sem falar nada para ele, porque a escolha era dele, não podia ser nossa influência. Mas quando decidiram e começaram o que a gente chama de um romance real, não é um namoro no padrão que muitos têm no mundo e infelizmente até na igreja, eles notificaram a gente: ó, nós vamos dar o primeiro beijo no altar. Eu falei: olha, eu fico feliz, não posso exigir de você, porque eu dei uns beijos na sua mãe. A minha geração teve outro ensino. Fomos para o altar do jeito que deveria, mas a gente não tinha. Falei: se tivéssemos hoje o entendimento que você tem, talvez tivéssemos feito a mesma escolha. Então falei: seria incoerente eu exigir de você o que não fiz. Mas eu fico feliz, né? É bom ver que eles absorveram, né? Meu bondoso Deus me deu uma boa notícia. Minha filha falou: pai, estou aumentando 1 ano a mais do que o Senhor colocou, porque eu quero tempo a Deus, aleluia, entender tudo que Ele tem. Mas o importante é ver que eles cresceram, não só entendendo a responsabilidade de levar Deus a sério, mas entender também o propósito, para a partir disso, construir a sua vida dentro desse trilho. E eu quero lançar esse desafio para muitos de vocês, né? Deveria começar por nós, os pais, mas às vezes porque nós não tivemos, a gente acaba não proporcionando. Alguém tem que começar para que as próximas gerações tenham. Então, se você não teve uma orientação a respeito do propósito, comece a buscar isso para os seus filhos, proporcione isso para eles, e nós vamos ter uma linhagem abençoada nessa terra. Eu sei que a gente precisa terminar. Alguém quer falar alguma última coisa que acha que faltou e é importante? Eu só queria sublinhar o que a pastora Kelly falou sobre o culto doméstico, porque pensa bem, quais são os seus 2 relacionamentos mais importantes no universo? Deus e sua família. E no culto doméstico você coloca os 2 juntos. Quando a gente era garoto, a gente olhava um amigo e dizia: não sabe brincar.
Matou a pau, vamos lá. Então não tem que ser tão comprido, pode ser 10, às vezes até só 10 minutos. Mas tira um tempo gostoso, brincando, alegre, faz as coisas de Deus gostosas, sabe, para os seus filhos. Desde pequeno a gente fazia teatro em casa, loucura. Eu sugiro pelo menos 5 dias por semana culto doméstico. É gostoso, é gostoso. Seja disciplinado, você não vai comer pelo menos uma refeição todos juntos, sentado ao redor da mesa. Aí aproveita 10 minutos, 5 minutos. Mas faça culto doméstico, vai fazer toda a diferença, eu creio mesmo. Amém. Nós vamos encerrar, 3 horas workshop na capela, né? Vamos ter as 2 ministrações e nós voltamos às 6. À noite nós temos Nívia Soares ministrando e nossos amigos Rubem Pen e Marcelo Jamal. Deus abençoe, até daqui a pouco, bom almoço, vá em paz.